Versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com pecadores e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com publicanos e pecadores. Então, a gente já está vendo que estão buscando o quê? Problemas. Estão destacando o quê? O que eles consideram que não deveria estar acontecendo. Estão sendo críticos com um objetivo claro, de tisnar, ou seja, de escurecer a água transparente que Jesus oferecia às pessoas. Né? Esse é o que eles tentavam fazer. E aí vamos destacar aqui que quando Marcos diz isso, aqui, a fala dos escribas, dos fariseus, ele come com publicanos e pecadores. Ora, por que eles estão ali e não falam diretamente para Jesus e não são mais ofensivos, vamos dizer assim, mais prontamente confrontantes? Porque Jesus era tido como mestre em Israel. Ele era tido como profeta, como o próprio João Batista também era. Jesus tinha discípulos, João tinha discípulos, Jesus tinha discípulos, e eles, então, tinham o quê? O apoio do povo. O povo o apoiava. Por quê? Primeiro, porque ele tinha conhecimento. Lembra que aos 12 anos, onde é que nós vamos encontrar Jesus com 12 aninhos de idade? No Templo de Jerusalém, conversando com os doutores da lei sobre a lei. Ele estava 3 dias fazendo isso. Não sei se vamos pensar assim, não, eles estavam só ali tentando... Vamos pensar em algo bem absurdo. Eles estavam com pena da criança, estavam ali distraindo um pouco a criança até os pais chegarem. Esse tipo de pessoa não faz isso, não é? Quer dizer, são pessoas que estão ali, né, cheios do seu poder de conhecimento da lei e encontram alguém que conversa ou discute com eles sobre a lei de igual para igual. Aliás, não só de igual para igual, né? Porque para um menino de 12 anos ter o conhecimento que tem, na tranquilidade que tem, na firmeza que tem, né? Não passou 20, 30 anos estudando a lei, até porque ele só tem 12, né? Tem alguma... E esse foi o que cresceu. Então, ele era reconhecido até porque ele curava como que ninguém curava. Ele falava como ninguém falava, ele tinha um poder de ação como ninguém tinha que se ir com cuidado, falando com essa pessoa, porque ele tinha o agrado do povo. Não é? E aí, eles falam isso, aqui ele come com publicanos e pecadores, como o quê? Como se não pudesse fazê-lo. Isso que ele faz é errado. Jesus, ouvindo isso, porque olha só, ele não falou com Jesus, eles não falaram com Jesus. Eles falavam com os discípulos de Jesus, ficavam ali só o quê? Só jogando o quê? Menininho, 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 né? Mas Jesus ouve, mesmo que eles estivessem sussurrando muito baixinho. Jesus não ouve essa voz. Jesus percebe os pensamentos, o que está acontecendo, ele vê, ele lê toda a situação. E aí, diante disso, Jesus diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Bom, muitas coisas temos aqui. Os sãos não têm necessidade de médico. Mas Jesus é médico? Jesus é o médico das almas.
Então, ele está fazendo um paralelo entre corpo, médico e alma, mas que também a alma, o médico, porque não tem outra coisa, né? Médico, que vai substituir ali em termos morais? Aquele que cura, que seria a ideia de um médico. Por isso a gente fala o médico das almas. Porque ele cura as nossas almas. Mas ele cura de uma bactéria, ele cura de um vírus, ele cura de quê? Ele cura-nos da sombra que está dentro de nós e não em torno de nós. Isso é importante. Ele nos cura, assim como a bactéria que nos atinge, né? Nós temos que ser curados dessa bactéria. Então, ele nos cura de algo que está em nós. E o que está em nós, que ameaça a nossa alma, já que ele é o Salvador, não é? O que está em nós que ameaça a nossa alma é a nossa própria treva. São os nossos vícios morais, são as nossas imperfeições, daí sermos ainda espíritos imperfeitos. Então, foi para isso que ele veio. Ele não veio arrancar de nós imperfeição. Ele veio nos dar os recursos para nós nos curarmos da imperfeição. Tua fé te curou. Daí para nós estarmos promovendo esse crescimento moral, é preciso que nós acreditemos no médico e acreditemos no remédio que ele nos dá. Não adianta só quando estamos muito mal, tem isso também, né? Quando estamos muito... Tem pessoas que vão fazer exames regulares, não tem? Profiláticos, para não adoecer. Mas tem pessoas que esperam estar mal, muito mal, para ir ao médico. Aí vai ficar mais complicado. Vamos imaginar, o médico é muito bom. E aí a medicina também tem remédios de ponta, e a pessoa fica bem. Ela vai passar a fazer exames regulares e tratamentos profiláticos para não voltar a ficar doente? Esse seria o ideal, não seria? Porque ela ficou tão mal. Mas, às vezes, isso não acontece. A pessoa fica bem, e aí o que ela faz? Como se não houvesse amanhã. Então, às vezes a pessoa tem... Quanto tempo ela vai levar para entender que a doença pode ser evitada se houver um tratamento profilático para que nós não adoeçamos? Pode ser que ela tenha que adoecer várias vezes e voltar até ela chegar. Tem outras pessoas que já chegaram lá. Os sãos não têm necessidade de médico. De novo, quem é que é são nesse mundo? Porque se os doentes são os espíritos imperfeitos, e se esse é um mundo de provas e expiações, quem é que é são nesse mundo? Mas ele está dizendo isso para eles, não está? Por quê? Porque eles se acham sãos, certo? Eles se acham top. Os outros são pecadores. Os outros são menos. Nós vemos aí espíritos com o pior dos vícios morais, que é o orgulho. Quer dizer, que é irmão gêmeo do egoísmo, né? Mas o orgulhoso que se acha acima de, não tem esse sentimento de fraternidade, porque fraternidade é igual para igual, né? Se eu estou acima de, tem irmão de primeira ordem, irmão de segunda, aí é estranho, né? Então, eles se acham tão maravilhosos que eles não têm problema, eles estão acima dos pecadores, eles estão acima dos outros. Eles se acham o quê, então? Os sãos, os bons, os que não têm nenhum problema moral. Aliás, são escribas e fariseus, os escribas dos fariseus. Os escribas são aqueles que escrevem a lei. Os fariseus são aqueles que vão lá para ver se a lei escrita está sendo cumprida. Isso não tem nada com ser bom, tem? Estamos falando de seguir comandos, vamos dizer. Mas isso não tem a ver com mudança externa. Perdão, olha eu com mudança externa. Com mudança interna, né? Por favor. Repetindo Jesus, os sãos não têm necessidade de médico. Claro, vocês não precisam. Porque ele ia jogar essa verdade na cara dessas pessoas para quê?
Jesus não faz isso. O bem não se impõe, o bem não vai ferir. O bem não está aqui para dar tapas na cara de ninguém com verdades infrutíferas. Por quê? Muita luz para alguém que está nas sombras vai cegar essa pessoa, não vai ajudar. A pessoa mais tende a ficar irritada do que acolher a verdade, não é verdade? Desculpa a repetição. Tem alguma coisa tocando em algum lugar? Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, ele vai repetir isto. Se você se acha um justo, faz de conta que eu não estou aqui. Não vim para você. Eu vim chamar os pecadores. Quem são os pecadores? Vamos fazer a tradução para a doutrina espírita. Quem são os pecadores? São os que erram. Imperfeição leva a erro, não leva? Como é que eu sei que eu sou um espírito imperfeito? Eu erro. Erro. Então, eu sou imperfeito. Certo? Então, Jesus veio para nós, espíritos deste mundo, para todos. Não veio só para cristãos. É porque os homens criaram, não é, essa... Porque é assim que funcionamos. Esse corpo foi acolhido por um grupo de pessoas que então disseram: Jesus é nosso. Jesus é nosso. Você não. Você não está salvo porque você não é cristão. Mas Jesus não falou para seguir a ele. Falou para seguir as leis de Deus. E as leis de Deus estão presentes nas outras religiões? Estão. Então, de novo, a nossa imaturidade ainda como espíritos imperfeitos que nos coloca nesse ponto de separação, quando no bem só há traços de união. Aquelas barras de separação, quem coloca são os homens. Na espiritualidade, as falanges, elas trabalham todas juntas. Juntas, irmanadas. Não necessariamente misturadas, porque cada uma vai ter lá suas tarefas e tal, porque são grupos que se reúnem por afinidade, como as famílias, não é? Mas vão recebendo tarefas. E tem momentos em que eles se reúnem. Todos os grupos que estão ligados aos superiores, que não os veem de forma separada, nem eles entre eles. É como se fossem matemática, ciências, geografia, história, né? Matérias que cada um trata de uma determinada matéria, de um determinado serviço, não é? São todos, imaginemos numa escola, professores, mas um atendem a história e outros atendem a física. Né? Mas todos têm que trabalhar o quê? Unidos, todos unidos. E é assim que a espiritualidade superior vê a todos nós. Quem nos separa somos nós, certo? Outra coisa, muitas vezes as falanges também trabalham porque nós, encarnados, nos identificamos com o grupo A, B, C, não é? Eles poderiam não ter nem mais essa apresentação, mas muitas vezes eles se apresentam assim porque eles vêm socorrer quem? Nós aqui. Como nós vemos nos livros do Espírito André Luiz, onde nós vamos ver a espiritualidade trabalhando, lembrando, nosso lar é uma cidade, a colônia espiritual, nosso lar é uma cidade residência para espíritos errantes, que tem que o quê? Reencarnar, né, de novo e de novo, de novo. E os trabalhos que são feitos ali estão voltados para quem? Claro, não só fora do ambiente espiritual, estão voltados para atender os que estão encarnados, que saíram dessas colônias, estão passando por dificuldades e precisam ser ajudados, não é? Então, existe essa
essa referência. Eu estou aqui olhando a hora, viu, Roberta? Bom, sendo assim, ele também não diz que eles são justos ou injustos ou pecadores, não diz nada. Né? Para esses homens do templo, esses fariseus que se acham muito, querem continuar se achando, não estão preparados, ok, mas ele está sempre atento a essa subversão que é tentada e transforma isso tudo em lição, porque todas as respostas que ele dá a esse grupo são registradas, todas, deve ter tido outras, não sabemos, mas as que eram importantes para chegarem até nós foram registradas pelos evangelistas e chegam até nós, muitas vezes nos esclarecendo sobre pontos que nós também temos, né? Às vezes, mesmo dúvidas, mesmo presos a determinadas ideias que ainda nos limitam, não é?